Olá, meu nome é Thiago Frison. E eu sou a Nádia Nicolau. O nosso tema de hoje tem suas raízes bem fincadas na história do Brasil. Começou como uma verdadeira escola pelas ondas do rádio e nas telonas, seja nos grandes cinemas da capital ou nos pequenos cines do interior do país. Seguiu ganhando importância e as técnicas jornalísticas aperfeiçoaram o conteúdo distribuído. Estamos falando de jornalismo rural. Agora os tempos são outros. Que raios pretende o jornalismo rural? Como ele se adapta às mudanças sempre constantes no cenário econômico e cultural do país, onde cada vez mais gente está partindo para as cidades. E para tentar pensar a situação toda com a gente, vamos receber hoje a Valéria Benites, ela que é formada em jornalismo e rádio e TV. Desde cedo teve experiência com rural, com passagens pelo Canal do Boi e na produção do Record Rural. Foi para a produção executiva de uma grande empresa agropecuária, onde se apaixonou ainda mais pelo jornalismo rural. Hoje está no Agro Brasil TV, segunda emissora especializada no assunto e que alcança o Brasil inteiro pelas antenas parabólicas. Para ela, jornalismo rural é muito mais do que entender de carrapato e vazio sanitário. Também estamos aqui com a Ana Brito, que queria mesmo jornalismo político, mas se encantou e formou carreira no jornalismo rural, com experiência em assessoria de imprensa rural, agência especializada e na imprensa diária. Hoje ela é assessora e há 3 anos está na Gigante FamaSul. Ela se encanta mesmo com a simplicidade do homem do campo e o fruto generoso do seu trabalho. Malu Cáceres passou pelas funções de produção na Agro Brasil TV, pela TV Centro-América de Cuiabá, Record e assessoria de imprensa no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Apaixonada por cavalos, ela ama dedicar suas fotos a esses animais. Hoje, ela está em um nicho do jornalismo rural pouco explorado, a academia. Ela quer entender como a universidade vê o jornalismo rural e o reflexo disso no mercado de trabalho. Do motorrádio à era da internet. Jornalismo rural. Esse é o tema que a gente joga na roda. Então vamos para o nosso primeiro bloco. Falando dos rótulos do jornalismo rural. Existe um cuidado na hora de preparar o texto, a escolha das palavras? Como que funciona no trabalho de vocês? Bom, eu acho que como qualquer editoria ou qualquer nicho do jornalismo, existem termos mais técnicos e mais adequados para serem utilizados, tanto no texto, para impresso, quanto para TV ou até mesmo na assessoria. Eu acho que o produtor rural ele é um pouco estigmatizado, assim, né? Como o Jeca Tatu, que não vai entender, ou que determinados termos se tornarão confusos. Mas eu acho que não. Eu acho que, como qualquer nicho da comunicação, do jornalismo, existem algumas peculiaridades, mas que não vão além do que iria numa editoria de cultura ou de política. Não sei se as colegas concordam. Bom, assim, eu acredito que o grande desafio do jornalista, independente de qualquer segmento que ele atue, seja no jornalismo político, seja no jornalismo econômico ou rural, o grande desafio é escrever para todos, de forma que todos entendam. No jornalismo rural não é diferente, né? A gente escreve, apresenta, né? Tanto para a dona de casa, para o estudante e para o produtor rural. Essa figura estigmatizada, como a Malu falou, de que o produtor rural é simples, ele é simples, mas ele não é simplório. Tanto que existem estudos que comprovam que hoje o produtor rural ele está mais capacitado, mais estudado, mais formado, e isso se reflete na comunicação também. Entendeu? Então, assim, o desafio é que todos entendam, nem sempre é possível, existem termos inerentes ao campo, mas, como eu disse, assim, é algo a ser superado, é um gargalo a ser superado dentro da comunicação rural e de todas as áreas que são específicas. O importante é falar que todo mundo gosta de ter uma comunicação coerente, que saiba entender realmente o que o jornalismo rural está falando. É difícil você pegar e falar sobre ordenha, sobre manejo com o pessoal do campo. Geralmente a gente ilustra isso com as imagens quando é TV, mas é sempre bom você explicar. O vazio sanitário, por exemplo, tem gente aqui que nem sabe, já pensa em vaso sanitário.
Entendeu? É bom sempre você explicar que é um período onde não se pode plantar algumas culturas para poder respeitar, para não poder proliferação de pragas, enfim, tem que explicar, tem que comunicar de forma boa e que faça todo mundo entender. Vocês falaram um pouquinho, mas vamos só retomar. O foco de vocês ainda é só o homem do campo ou está abrindo um pouquinho mais esse público, tentar trabalhar uma linguagem um pouco mais comum entre todo mundo que assiste ou acessa ou lê produto do jornalismo rural? Ultimamente, na emissora onde eu trabalho, a gente tem trabalhado com uma proposta um pouco diferente, que é aproximar o público da cidade com o campo. Hoje tem diversas atividades, diversas coisas que a gente gosta de divulgar que está acontecendo na cidade, que vem do campo. Por exemplo, cosméticos estão sendo feitos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, utilizando materiais que vêm do cerrado. Frutas, flores, então isso é muito interessante, porque são o pessoal que trabalha na fazenda, em assentamentos, que está colhendo um certo material, produtos e trazendo para a cidade, para arrumar nosso cabelo, nossa pele. Então essa ligação muito forte existe há muito tempo atrás e a gente está retomando. Nosso trabalho ultimamente tem sido esse. Assim, na assessoria a gente trabalha focado ao homem do campo, sim, mas isso não pode ser restritivo. Entendeu? Ainda mais com a internet, com as redes sociais, com os jovens cada vez mais integrando campo e cidade, até porque, assim, o campo ele influencia diretamente em nossas vidas, a começar pela alimentação. Né? A Valéria deu uns exemplos, mas começamos pelo que comemos. Né? Então, assim, não exclui. Então, assim, a gente escreve para o produtor rural, a gente faz TV para o homem do campo, sim, mas a gente também tem a pretensão de atingir todos os públicos, os jovens, os mais velhos, que têm aquela tradição, né, que preza pela tradição, e também nessas outras mídias sociais que agora está em ascensão, que mudou o formato de fazer jornalismo diário, rural, econômico. A gente sempre busca, né, como as colegas aqui já disseram, fazer uma notícia, um texto, um programa que seja palatável para todo mundo. Que qualquer pessoa que sente ali aqueles 15 minutinhos para almoçar consiga entender do que aquele jornal está tratando. E dentro, mais especificamente, eu acho, do rural, a gente sempre tenta entender que a gente está lidando com o produtor rural e com o trabalhador rural, que existe uma diferença muito grande, né? Que o produtor rural, às vezes ele tem uma secretária, ele tem os filhos, ele tem o gerente da fazenda, que ele vai poder, que ele tem como filtrar e ele tem como disseminar aquela notícia. O trabalhador rural já é aquele cara mais simples, que trabalha com agricultura familiar, às vezes é ele, a esposa, só ele e o filho. Então a gente tem que saber que o nosso programa, o nosso texto, a nossa notícia, ela vai ser lida, vai ser vista tanto pelo grande produtor quanto para o trabalhador rural. Então o nosso grande desafio é tornar aquele assunto, aquelas palavras palatáveis a todos, desde o grande até o pequeno. A preocupação de agora não é mais saber se a soja está lourando direito ou se o milho espigou muito bonito. Bonecou muito bonito. Também, porque isso influencia na economia, isso influencia em preço de combustíveis, em preço de alimentos, enfim. Mas não só isso. Não só isso, claro. Oi, meu nome é Yasmin e eu queria saber de vocês se quem escolhe o jornalismo rural geralmente está mais ligado, cresceu ligado a esse lado, ou o interesse pode surgir do contato com essa especialidade? Bom, eu tive a sorte de crescer na área rural, de ter contato com gado, com cavalos, fazia laço comprido. Então, eu sempre tive muito contato com essa área e pouco contato com o jornalismo. E quando eu vi que eu tinha condições de juntar o jornalismo, que eu tinha me apaixonado depois que eu terminei a faculdade, porque eu terminei muito nova, então eu saí meio perdida. E quando eu me deparei com o mercado de trabalho onde eu poderia agregar o jornalismo e a área rural, foi aonde eu falei, é aqui mesmo que eu quero estar. Então, assim, no meu caso, eu tive a sorte de já estar inserida no meio rural, né? Mas eu acredito que existem muitos profissionais que pegam gosto, vamos dizer assim, por conhecer e saber da importância que tanto o jornalismo quanto a comunicação rural fazem para a gente. Esse é o meu caso, do que ela falou.
na minha entrevista de emprego na FamaSul, que eu fiz com a Rosane Amadori, que é a coordenadora do nosso núcleo, eu falei para ela que eu era a jornalista rural mais urbana que existia. Porque eu nunca tinha usado uma bota, eu nunca tinha usado chapéu, eu nunca tinha pisado no pasto, eu não sabia nem como é que era uma vagem de soja, né? Mas, assim, na verdade, o que me conquistou no jornalismo rural inicialmente foi a economia do jornalismo rural. Eu comecei a trabalhar na Rural Business em 2004 e essa agência é uma agência de formações especializada em agronegócio. E lá eu aprendi essa questão da influência da Bolsa de Valor, do câmbio no meio rural e da influência de tudo isso no meio urbano também, no varejo. E foi aí que o jornalismo me pescou, entendeu? Que eu senti vontade de trabalhar nessa área por causa da economia do jornalismo rural. Se alguém quiser um dia me ver super feliz, é quando eu estou lá no departamento de economia da FamaSul, junto com os economistas, falando do que eu não entendo, mas que eu quero entender. Então, assim, foi essa vertente do jornalismo rural que muitos estudantes não sabem, mas existe isso na economia do rural, é muito interessante, é um assunto que nos influencia diretamente. E assim, e foi por essa parte. Quando eu entrei na FamaSul, eu consegui pegar essas outras partes do jornalismo rural, que é o mais técnico, que é a questão mais social do jornalismo, que é a educação rural. A FamaSul, o sistema FamaSul, ela tem 3 casas, que é a FamaSul, que é a federação, a ProSoja, que representa os produtores de soja, e o Senac, que trabalha com educação rural. Então, assim, ela me dá a oportunidade de aprender com mais profundidade como que funciona o jornalismo rural. E hoje, assim, continuo sendo uma jornalista rural urbana, sim, mas agora eu já entendo o valor do campo e eu aprecio o valor do campo, a simplicidade do homem do campo, do trabalhador rural, sem deixar o que eu também adoro, que é a economia rural. Bom, no meu caso, eu fui influenciada. Comecei a trabalhar aqui na UCDB, eu fazia rádio e TV, não tinha nada a ver com jornalismo, nem sabia o que era pauta, o que era retranca, é bom lembrar disso. E aí eu comecei a trabalhar no canal do Boi, onde falava tudo, né, era voltado para o jornalismo rural. E eu fiquei curiosa como que podia uma vaca valer mais de R$1 milhão. Então isso foi me gerando curiosidade, como que pode uma soja custar isso? E eu comecei a anotar essas coisas. E comecei a pesquisar, ir atrás e tive outras oportunidades, acabei entrando no Record Rural, e onde eu consegui ter mais contato com o jornalismo. Muita gente me ajudou nessa época e aí que eu comecei a querer realmente ser jornalista do agronegócio. E me sinto muito feliz por isso, eu acho que não estou nem na metade do caminho. E eu falo para vocês, se vocês tiverem oportunidade, corram atrás, tentem entender, tentem se apaixonar, porque realmente aqui no nosso estado precisa e nós estamos nesse centro do agronegócio que se chama Mato Grosso do Sul, uma grande potência e pode ajudar aí no ganho, no salário de vocês. A Ana falou que ela queria jornalismo político. Também, verdade. Mas hoje dá para misturar um pouco as duas coisas, não dá? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas assim, a gente sabe que o jornalismo, ele se encontra, especializado, ele se encontra em várias vertentes, que nem como eu falei do jornalismo econômico. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha aquela visão assim, eu vou mudar o mundo, eu vou dentro da redação, eu acho que ainda o jornalismo tem esse papel sim, de modificar a realidade. E assim, e quando eu entrei, eu pensava assim, que a melhor maneira de eu agir na sociedade era no jornalismo político. Só que, assim, a vida acaba dando suas voltas. Eu fiz um estágio no MNP, que é o Movimento Nacional de Produtores. Ele é sediado no Sindicato Rural de Campo Grande. Lá eu aprendi um pouco do jornalismo e aí eu passei a atuar na Rural Business e misturar. E, assim, claro, hoje eu ainda gosto bastante de jornalismo político. Aliás, qual jornalista que não gosta, né? Não pode, né? Tem que estar sempre atualizado e acompanhando. E a verdade, você está certo, sim. Tem momentos em que o jornalismo político se cruza, assim, com o jornalismo rural e deve ser trabalhado, sim. Hoje vocês estão na área, atuando na área, mas em algum momento, assim, vocês se arrependeram? Será que é isso que eu quero? Tenho certeza? Não tenho? Eu não me arrependi, não. Com a vida foi levando para esse rumo e eu gostei. Sabe, é que nem eu falei anteriormente, o jornalismo, não fui eu que escolhi o jornalismo rural. O jornalismo rural me escolheu e eu estou bem feliz nele. Eu quero me especializar, eu quero fazer uma MBA em agronegócio, porque tem essa vertente econômica. Eu quero me especializar nessa área. Eu estou tranquila. Eu, pelo contrário, eu acredito que cada vez que passo, mais eu me apaixono
Porque, sinceramente, não criticando as outras áreas, mas, gente, é tão diferente você fazer polícia, sabe? Você tem que contar a história do fulano que morreu, levou 2 tiros na cabeça. Gente, sabe? Em você falar de campo, sabe? Falar de animais, é outra coisa. É uma qualidade de vida que hoje eu tenho. Eu falo. Eu acho que, assim, lógico que é muito mais agradável a gente ir falar de eucalipto, de gado de elite, do que você chegar para uma pauta e ter um esfaqueado e uma poça de sangue na sua frente, né? Mas, assim, eu acho que como qualquer profissão, qualquer função, qualquer editoria que você trabalha, vai ter um dia que você vai chegar e vai falar, calma, vai passar, entendeu? Então, assim, eu acho que existem os estresses do dia a dia de qualquer editoria, não é porque você faz rural que não vai ter um dia que você vai querer chutar o balde, entendeu? Eu acho que a gente tem que ver além, entendeu? Isso aqui vai mudar minha vida? Vai me influenciar muito esse BO aqui? Não vai, então eu vou seguir em frente no meu caminho, né? Eu acho que o nosso objetivo maior tem que prevalecer diante de qualquer dificuldade, seja no rural, seja em cultura, em política, em polícia, em qualquer coisa que você vai fazer. Dificuldade existe, mas para todo mundo, e a gente tem que focar acima de tudo. Mas, ô Malu, assim, quando a gente fala assim, chutar o balde, a gente fala mais em questão fora da pauta do que dentro da pauta, né? Exatamente. Exatamente, porque a gente trabalha com pessoas, né? Eu sou especializada em fotografia de equinos. E é a melhor coisa, porque um cavalo você faz assim, ó, ele vai te obedecer, ele vai, né? Ou se ele não quiser fazer, ele vai chutar o balde e você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Agora, quando você trabalha com pessoas, é muito mais difícil. Né? Você tem o seu colega, você tem o seu chefe, você tem o editor, você tem o repórter, você tem a fonte, você tem dificuldade de marcar pauta, você tem o deadline. Então, assim, chega uma hora que você está sufocado. Você está sufocado, você fala, ai meu Deus do céu, mas aí quando você sai para a pauta e você chega lá e você respira o ar puro e você vê uma plantação de soja, você vê o infinito daquilo tudo, você fala, você sabe por que você está ali e o porquê que valeu a pena tudo que você passou até ali. Oi, eu sou Poliana Dittmar. Minha pergunta agora vai para a Malu Cáceres, que é pesquisadora. O que a sua pesquisa em jornalismo rural pretende? Ela ousa catalogar rótulos das práticas e rotinas dessa especialidade? Não. A minha pesquisa, o meu projeto, ele busca analisar a forma como a comunicação rural e o jornalismo rural são tratados dentro da academia e o reflexo disso no mercado de trabalho. Porque imagina-se que há uma escassez de profissionais especializados nessa área. Então, o meu projeto, a ideia, o objetivo maior é saber como a comunicação e o jornalismo rural são tratados na universidade para vocês, né? E como isso influencia no mercado de trabalho, se há uma falta de interesse no ramo, se o agronegócio, a área rural são difundidas adequadamente dentro da universidade para que os acadêmicos conheçam a importância do tema, a importância do agronegócio, a importância do homem do campo para o desenvolvimento da sociedade, para a economia do país, para a política do país, porque hoje o agronegócio é o combustível do Brasil, né? E no mercado de trabalho a gente nota que há essa escassez. Então, o meu projeto é para confirmar se há realmente essa escassez e o porquê disso. Foi difícil achar bibliografia? Não. Assim, existem os autores-chaves, né, que a gente chama, mas assim, dentro de Mato Grosso do Sul, para isso que eu quero fazer, eu não tenho muita referência, né, mas tem alguns autores, Bordenave, Geraldo Magela Braga, Geraldo Carvalho, que norteiam, né, a comunicação rural aqui no Brasil. Porque a comunicação rural ela começou há muito tempo, com a extensão rural, como chegar ao homem do campo. E a importância disso foi notada, entendeu? Então, muitos autores trabalham, sim, com isso, de maneira geral, principalmente Minas, São Paulo, mas, assim, em Mato Grosso do Sul, ainda é um pouco escasso. O Joga na Roda vai fazer uma pausa agora e no próximo bloco vamos falar dos desafios de falar com o público do jornalismo rural. Já voltamos.
problema só aparece quando ela para. Não deixe a dengue se sentir em casa, na sua casa. Educação no trânsito vale a pena. Sinalize essa ideia. Voltamos com o segundo bloco do programa Joga na Roda. Agora falando sobre audiência rural. Poliana, você tem uma pergunta, né? Então, Nádia, hoje o uso das mídias sociais, dos aplicativos, afasta cada vez mais o público da TV e, com isso, do jornalismo rural. Qual alternativa tomar para manter esse público? A gente tem trabalhado muito com as redes sociais. Na TV, tudo que a gente publica, tudo que a gente produz, aliás, a gente está usando nas redes sociais. Vídeos, a gente coloca e-mail, Facebook, Twitter. E é legal porque a gente tem retorno. A gente tem muito retorno de produtores. Eu gostaria de saber se vocês podem fazer uma matéria falando sobre suplementação de gado na época de seca. Então, assim, o que acontece? A gente tem um retorno, o pessoal questiona. Por quê? Porque a gente está presente nessas mídias sociais. É claro que tem muita coisa que não dá para concorrer, né? Tem outros meios aí que estão realmente ultrapassando a TV, isso já é o esperado, mas nada impede que nós, jornalistas, conseguimos trabalhar com isso, utilizando esses meios para aumentar a audiência e também contabilizar quem está assistindo, o que eles querem ver, o que eles estão precisando saber. Então, isso tem sido muito bom. A gente está aprendendo com as mídias sociais ainda, eu vejo assim. Eu acredito assim, que quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que lembrar que a tecnologia também chegou ao campo. Então, assim, a mídia social, a internet, ela está aproximando o produtor rural da informação e não afastando. O homem do campo, você vê o trabalhador rural, ele tem lá um celular que ele acessa a internet, que ele curte no Facebook, que ele posta no Instagram. Então, assim, o jornalismo tem que mudar esse formato também de escrita para atender esse público, que é cada vez mais antenado e exigente. Então, assim, a FamaSul tem o Facebook, nós temos 49 mil curtidas, assim, somos referência no país em termos de federação, por ser uma instituição. Nossos posts direcionados, assim, eles surpreendem, assim. Às vezes a gente faz um post que a gente acha que é tão simples e aí a gente vê 100, 150 curtidas. Para uma instituição isso é muita coisa, né? Muitos compartilhamentos, então, assim, o nosso Facebook é o nosso queridinho, é um sucesso. Nós temos Twitter, que a gente viu uma vez um estudo na nossa comunicação, que é formada pela Rosane Amadori, Aline Oliveira, Ellen Albuquerque, João Carlos Castro. E hoje a gente também tem 2 estagiários, eu vou falar depois. Enfim, nós temos o Twitter, a gente viu um estudo que o Twitter estava em decadência, assim, as pessoas não estavam mais utilizando o Twitter. E o nosso Twitter é super replicado, a gente posta, eles retweetam, eles comentam, eles mandam mensagem box, a gente se surpreende com o alcance do Twitter. O Instagram nem se fala, porque imagem rural é assim, algo que encanta, que surpreende e também informa. Todas essas mídias sociais, da nossa instituição, tem o intuito de informar. E é por isso que, na verdade, a gente acredita que, com a tecnologia chegando ao campo,
a informação também chegou ao campo e acrescentou. Eu acho que ela não concorre com a TV, elas são mídias diferentes, elas se complementam. Então, assim, é dessa maneira que nós trabalhamos a comunicação junto com as redes sociais na FamaSul. Né? E que, do mesmo modo, a Brasil TV também está aderindo, né? Bastante. E o resultado tem sido positivo. Sim, né? A gente tem muito retorno, como eu falei, o pessoal quer mandar. Esses dias mandaram no meu Face, pessoal. Valéria, gosto muito da sua apresentação, mas eu acho que deveria mudar o cenário. Sabe, assim, olha só. Eles interagem. E realmente, é muito bom ter esse retorno. Eu acho que é importante destacar a evolução do produtor rural, né, de maneira geral. Hoje, as empresas que atendem os produtores rurais, elas têm, além das redes sociais, da internet, elas desenvolvem aplicativos para os produtores rurais. Né? A gente vê os equipamentos, os implementos utilizados no campo são de última tecnologia. Né? Então, assim, o campo evoluiu. Né? Então, a gente precisa acompanhar essa evolução de alguma forma, seja por meio das redes sociais, da internet, de um programa mais interativo. Assim como a Ana falou, eu acredito que a TV ela não perdeu, porque o público ele não deixou de ver a informação, né? Ele busca as informações, acho que os meios estão se complementando, né? A internet, sem dúvida, tem um espaço gigantesco, acho que está engolindo tudo, né? Mas as informações elas se complementam, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução que o homem do campo está vivendo, e eu acho que o campo não vai parar de se desenvolver, as tecnologias não vão parar de surgir para o homem do campo de maneira geral. Importante que a Malu falou, porque hoje em dia tem muitos aplicativos, por exemplo, que mostra que tipo de alimento você pode colocar no coxo. Coxo é o prato do animal, para quem não conhece. Então, assim, o produtor, ele realmente está buscando ficar antenado. Os jovens produtores também, o pessoal está voltando para as fazendas. Aliás, que existem estudos que falam, sai do campo para a cidade. Está sendo o contrário. O pessoal está querendo vir estudar na cidade para trabalhar no campo com os pais e manter, levar, enfim, né? É uma grande potência, uma fazenda, é uma empresa. Então, assim, os aplicativos que hoje tem ajudam o produtor a fazer uma suplementação, buscar alimentos mais em conta, mostrar quanto ele vai ganhar de peso para o animal que ele vai levar para o abate. Enfim, diversas situações, assim, com a tecnologia. Isso é interessante, né? Aplicativo, por exemplo, de eventos relacionados ao agronegócio, como tem o da Bienal, que dentro do aplicativo a pessoa vai ao evento, baixa o aplicativo do evento e consegue ver todas as informações pelo celular. Mandar pergunta para palestrantes. Só para vocês verem, a Ana comentou aqui a Bienal da Agricultura. Vocês já tinham ouvido falar disso? Pois é, Campo Grande vai receber um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, vai acontecer em Campo Grande e, assim, o grande público não sabe, mas a trabalheira que está sendo para que essa notícia, essa informação, as atualizações do evento cheguem ao homem do campo, ao produtor rural e ao trabalhador rural. Nossa, as meninas da FamaSul lá estão correndo, porque é TV, é internet, é aplicativo, é material gráfico. Inclusive com programação para os jornalistas, tá? Pois para os estudantes de jornalismo também, relacionado ao jornalismo rural. Eu vou até falar o site, bienaldagricultura.com.br, que lá tem todas as informações. É o evento assim, do ano do agronegócio, ele acontece a cada 2 anos rotativamente, e Campo Grande está tendo a honra de sediar. Para a gente é importantíssimo, nós tivemos esse evento em Cuiabá, nós tivemos em Goiás, e assim, nós somos hoje referência nacional de produção. Tá, assim, o Mato Grosso do Sul tem que ter orgulho mesmo do agro. Nós somos o primeiro, o Centro-Oeste é o primeiro produtor de grãos, o Mato Grosso do Sul está ali próximo, sabe? É referência em pecuária de corte, o PIB da agropecuária responde por 22% do PIB total, ou seja, assim, Mato Grosso tem que ter orgulho de ser hoje um estado e referência em agronegócio no Brasil, e eventos como a Bienal colaboram com isso, provam isso. E precisa de profissionais que com certeza vão sair daqui né, competentes no agronegócio. O rural, o campo, é um grande nicho da economia, como vocês estão falando. Então, depois do êxodo, depois que as pessoas começaram a sair do campo, porque era natural viver no campo, começaram a vir para a cidade, o nicho diminuiu, do jornalismo rural. Vocês acham que é tendência focar agora nos grandes produtores?
Olha, eu acho que não. Eu acho que, como a Valéria tinha comentado, agora as pessoas saem do campo, se especializam e voltam para o campo para aplicar os conhecimentos adquiridos na cidade, vamos dizer assim. Eu acho que a agricultura familiar está crescendo muito, está se expandindo muito, então a gente tem que pensar o agronegócio não só no mega produtor, no grande produtor que tem lá as suas 5.000 cabeças, a gente tem que pensar na agricultura familiar. Hoje, o que a gente come, o que a gente compra no mercado, são assentamentos aqui de Campo Grande, de Terenos, de Sidrolândia, que plantam. São famílias que estão sendo formadas a partir daquilo ali. Então, assim, a gente não tem só que se preocupar com o grande produtor. Eu acho que o trabalhador rural, aquele que trabalha com agricultura familiar, que fica o senhorzinho e a senhorinha lá, que a gente vai entrevistar, ele faz um bolo e um café para te receber, eu acho que é a grande sacada, né? Porque até então a importância, quem dá dinheiro, quem vai dar status é o grande produtor, mas quem te dá a melhor pauta, quem vai dar valor para aquilo que você escreveu, ou vai dar valor de ver a foto dele num site ou num jornal, de se ver na televisão, é o agricultor familiar, o trabalhador rural que está ali de sol a sol, no pequenininho ali, no pouquinho, mas que para a gente é um grande público, é uma sacada assim que eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha especial. Assim, eu não vejo em Mato Grosso do Sul, não é a nossa realidade essa diminuição do jornalismo rural. Eu vejo ao contrário, eu vejo assim, o fortalecimento do jornalismo rural e a propagação. Hoje a gente vê que a maioria dos sites, eles têm a pauta diária, polícia, e tem lá a abazinha de rural, escondida, que é bem trabalhada, que é bem, assim, que é feita com afinco, com estudo. Então, assim, eu vejo uma evolução do jornalismo rural. E, assim, concordo com o que a Malu falou, a gente tem que escrever, tem que falar do pequeno, do médio, do grande produtor, sim, do pecuarista, do sojicultor, do produtor de milho, mas tem que também falar da influência de todo esse cenário para o meio urbano, que é esse o nosso desafio. A comunicação rural tem que chegar na cidade, ela tem que ser entendida e ela tem que ser bem vista. Porque, que nem você falou, eu reforço, Mato Grosso do Sul é hoje visto com outros olhos em relação ao agronegócio, né? Prova disso são todos esses indicadores econômicos que nós temos, de recordes de produção, de exportação, de preços positivos, né, que antes não era assim, né, Valéria que acompanha o jornalismo rural há um tempo sabe. Então, assim, eu vejo um sentido inverso do que acontecia antes. O jornalismo rural está se fortalecendo, o jornalismo rural está se fortalecendo, e ele está cada vez melhor e tem tendência disso, de crescimento e fortalecimento. Lembrando que isso tudo depende de nós, comunicadores, né? O jornalismo, ele tem que ser especial, é diferente, você tem que vivenciar para você poder informar. Então, eu acredito assim que não é algo que vai acabar, pelo contrário, vai necessitar sempre de especializações. A gente tem aí a Malu tá fazendo um estudo, nossa, maravilhoso, daqui a um tempo isso vai refletir na forma de trabalho da gente. Muitos outros estados já fizeram alguns estudos semelhantes, uns comparativos, mostrando que aumentou em 30% o produtor que busca informação pela internet. Então, assim, mas que tipo de informação? Ele está vendo tudo? Eu gosto de falar, tem um site que chama Notícias Agrícolas. Não sei se, eu adoro aquele site, de verdade, porque eles tiram dúvidas, eles pedem para o pessoal mandar informações, dúvidas, e eles fazem entrevista com o pessoal sobre lavoura, sobre preço de carne. Então, assim, há necessidade da informação de qualidade. E essa informação de qualidade vai atender o campo e a cidade. Então, assim, depende exclusivamente dos profissionais. Então, os profissionais cada vez mais têm que se especializar para poder passar a informação necessária e continuar aí, né, abrindo o leque para a comunicação rural. E informação de qualidade, frisando bem o que a Valéria falou, de qualidade, bem escrita, bem fundamentada, porque é um jornalismo sério, como todas as áreas, inclusive policial, econômico, mas é um jornalismo sério que tem que ser tratado com seriedade. Não sei se vocês acompanham, mas acho que um canal que também é um pouco referência é o Canal Rural de Porto Alegre, né? Meu pai era da área da agricultura, ele saiu, mas até hoje ele é viciado nesse canal, eu não aguento mais chegar em casa, ver a cotação do boi, daí de hora em hora, sempre que der, 6h30, 7h30, 8h30, tem a previsão do tempo, ele quer saber quanto que vai chover,
É uma coisa bem interessante também, né? Você viu, você percebe que o produtor está ali, até nada. Ele quer saber o preço da matéria-prima dele, ele quer saber como é que está o clima. Saiu mesmo daquilo que a gente conversou no comecinho da entrevista, que você falou assim, hoje no jornalismo rural não é só mais uma bonita espiga de milho, não. É isso mesmo, é economia, é clima, é política, é crise econômica, é tudo. Ele está englobando tudo. E é bom frisar que, por exemplo, uma previsão do tempo, às vezes a pessoa, vai chover, vou colocar roupa no sol. Não. Tipo assim, pro pessoal do campo, será que dá para plantar agora? Sabe, será que dá para colher aquele milho que já está quase pronto? Não sei o que. Sabe, influencia muito, muito mesmo. E todas essas informações, todas essas notícias, hoje não basta só estar lá. Tá lá, o jornalista chegar, falar ou tá na bancada. Elas têm que ser repostadas de uma forma criativa, que vai prender a atenção do produtor, porque se você não prender, ele vai para outro. Então, além de tudo isso, além desse cuidado com as fontes, com a apuração, com o cuidado que você vai tratar as suas fontes, as pessoas que você vai lidar, você ainda tem um desafio de tornar aquilo atrativo, porque se você não atender ele da forma que ele quer, se ele não vê de uma forma bacana, ele vai mudar de canal e vai ter outro, e vai mudar de canal, e se ele não encontrar na televisão, ele vai para a internet, ele vai para um suplemento num impresso, ele vai buscar a informação de alguma forma, da melhor forma para ele. Se a gente não passar por todos esses desafios, esses cuidados, e ainda ser atrativo, ser criativo, a gente fica para trás. Malu, você tocou num ponto importante, que é o papel do impresso. Né? A gente ouve falar assim, o impresso com a internet perdeu um pouco de espaço. No jornalismo rural, ele tem um papel muito importante. A gente vê assim, os principais jornais do Estado, o Estado de Mato Grosso do Sul e o Correio do Estado, eles têm um caderno especializado em agronegócio, semanal. Os produtores acompanham, eles leem, eles mandam perguntas também para as redações, e eles têm um papel fundamental dentro do jornalismo rural, porque eles estão ali, como eles têm não tem aquele time do diário, eles têm um tempo maior de preparo, então eles conseguem condensar as principais informações da semana, projeções de mercado, e tem as revistas especializadas também, a gente tem o Agroinha, aqui no estado, a gente tem esse métier também do jornalismo, um mercado que deve ser explorado também. E o mais bacana disso tudo é que o produtor, o senhorzinho que vê lá a notícia, vê aquela matéria, ele acha legal aquilo lá, ele dobra, coloca dentro da agenda dele, na frente da caminhonete, e leva lá para a fazenda, lá para o sítio, para o irmão ver, para o funcionário dele ver, sabe? Então, aquilo ali acaba se tornando uma segurança para o produtor. Aquilo que está ali, olha aqui, arroba hoje está isso aqui, olha aqui, está aqui no jornal, entendeu? Então, é um papel, assim, muito importante, por isso que tem que ser tem que ser tratado com muita delicadeza e muito cuidado. Previsão do tempo também acho bem interessante, vai chegando setembro, outubro, está chegando ali a hora da safra da soja. As previsões de para 15, para 30 dias, alguns canais ousam fazer uma previsão de chuva para 60 dias e dá errado, e os produtores ficam muito tensos se vai dar errado. Não, é muito interessante isso também, né? Hoje não existe previsão do tempo segura, né? Não existe, eu fico com dó de quem tem que fazer a previsão do tempo na televisão, porque acaba não só o pessoal do rural, mas também o pessoal urbano com raiva lá da mocinha do tempo, falou, ia chover e não choveu, enfim, né? Mas o clima, ele é considerado um insumo também do produtor rural. Porque influencia diretamente a produção dele e o planejamento dele. E o negócio é tão sério que recentemente chegou para o Natália Abrão, meteorologista, acho que todo mundo conhece, um equipamento que veio da NASA. Então, é assim, para Mato Grosso do Sul vai ajudar bastante, né? Tomara que ajude também, as previsões sejam certas. O Joga na Roda vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos discutir algumas polêmicas do jornalismo rural e também fazer algumas provocações para as nossas convidadas. Continue ligado. Ele é pequeno e aparentemente inofensivo. Quando menos se espera, ele pode atacar, sem escolher idade, cor, raça ou sexo.
Dengue. Hoje foco. Não deixe virar epidemia. Dessa brincadeira você sai vivo. Mas não brinque com sua vida. Voltamos com o programa Joga na Roda. Agora eu pergunto, ser jornalista numa instituição, como que faz para tratar do assunto, ser isento de um determinado assunto? Eu acho que isenção é obrigação do jornalista, mesmo ele quando está numa assessoria de imprensa. Ele vai falar assim do seu cliente, né, no meu caso assim da federação, mas se ele puder usar os dois pontos, ele pode, ele deve, mas a isenção é a obrigação do jornalista. Ele tem que ouvir os dois lados, ele tem que analisar as duas situações. Então, assim, sempre que for possível. Na assessoria a gente consegue driblar isso melhor porque a gente está representando uma instituição, né? Então, assim, a gente vai falar do nosso público, enfim, do nosso representado, né? Eu acredito que o que mais importa para o jornalista é a credibilidade. E como que você vai ter credibilidade se você só der um lado da história? Então, a gente tenta, né, colocar os dois lados, porque a gente sabe que em toda história existem três lados, o meu, o seu e a verdade, né? Então, assim, o nosso grande desafio é tentar confrontar as duas partes, né, colocar os dois pontos de vista ali, né, e de alguma forma não tomar partido de lado algum. Claro que a gente, enquanto profissional, enquanto jornalista, a gente tem uma opinião, mas a gente não precisa passar isso para o público, né? A gente tem sempre que colocar as duas partes ali. Na TV, muitas vezes, dependendo de alguns casos, a gente sempre gosta de deixar aquela sugestão no ar, ou então até provocar um tipo de pergunta, né? Exatamente, uma reflexão no ar. Então, assim, isso que é gostoso de TV. Tem o lado X, o lado B e tem o lado C, assim, para deixar aquilo para a pessoa realmente resolver. Eu acho que aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem uma grande questão que traz dúvidas para todo mundo, que é a questão indígena, né? Como é que eu vou falar, como é que eu vou dar razão para os índios ou como é que eu vou dar razão para os fazendeiros? Então, a gente passa diariamente por esse desafio. A Ana aqui vai poder falar melhor, porque a FamaSul tá no meio ali desse campo de batalha que se tornou a questão indígena aqui no estado. Então, como é que a gente vai falar que os índios estão certos? Ou como é que a gente vai falar que o senhor que está lá há 60 anos naquela área, que o avô, o bisavô, a família toda dele viveu daquilo ali, ele cuida daquilo ali, ele produz daquilo ali, que ele está errado? Ou que o índio, que a gente não existe assim um lado certo ou o lado errado. A gente tem que chegar num consenso, porque todo mundo sai perdendo, né? A gente vê morte, tiro, gado que morre, cerca que quebra. Então, assim, ninguém sai ganhando. Não tem quem está certo ou quem está errado. Está tudo errado porque está todo mundo perdendo, né? Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado para abordar certos temas, né? Sempre tomando cuidado com a imparcialidade, porque todo mundo tem um pouco de razão, né? Assim, Mato Grosso do Sul hoje, ele atualmente tem 92 propriedades rurais invadidas. Numa cidade, num estado, como eu falei anteriormente,
rural, onde a economia está baseada no agronegócio, todo mundo sai perdendo. Então, assim, eu tenho total tranquilidade de falar desse tema, porque na FamaSul existe sempre essa questão de... Tanto que em 2013, acho que a Valéria acompanhou, acho que você também, Malu, nós fizemos uma manifestação onde o slogan era: onde tem justiça, tem espaço para todos. Então, assim, esse slogan, ele fala tudo. O que acontece hoje e que precisa ser resolvido é que o governo federal tome uma atitude de solucionar esses problemas para que não se viva uma situação de insegurança jurídica. Como que você vai plantar numa área próxima, que está próxima a um conflito? Como que você vai trabalhar? Os produtores rurais, eles têm o direito de trabalhar, que nem a gente. Então, assim, o que precisa ser feito é solucionar para que os índios tenham assistência, os indígenas tenham assistência porque eles precisam, entendeu? E que os produtores rurais consigam o que eles pedem, que é o que eles mais pedem, que é paz no campo. Então, assim, nessa questão, ninguém sai ganhando. A população urbana não sai ganhando, o produtor rural não sai ganhando, e a comunidade indígena também não, porque eles continuam precisando de saúde, de educação, eles precisam de assistência social, dos seus direitos sociais garantidos também, assim como o produtor rural. Então, assim, quando eu sabia, né, que esse tema seria abordado, e eu tenho total tranquilidade de dizer que a FamaSul trabalha nessa linha de que o problema tem que ser solucionado o quanto antes para que se acabe com a insegurança jurídica no campo. E para quem acha que jornalismo rural, comunicação rural é só falar de agricultura e pecuária, a gente vive um dos maiores desafios políticos, né, que é essa questão indígena. Então, uma coisa para mostrar a mais a importância do jornalismo rural e de como a gente saber lidar com isso, porque é uma baita de uma questão política. E a situação é muito séria, porque assim, tem propriedades que não estão podendo colher o milho. Não. Então, isso já vai refletir. Quem sabe pode refletir até no valor que a gente for pagar de alguma coisa. Quem sabe até os próprios índios não terão um certo alimento. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar junto. Exatamente. E aí dentro, puxando agora para a nossa área, aí que entra a isenção. O jornalista, ao cobrir uma pauta de questão indígena, de conflito, de litígio de terra, ele tem que ouvir. Isso, assim, na FamaSul, a gente quer isso também, sabe? Que ele escute, sim, a comunidade indígena, veja o que está acontecendo, o que eles estão reivindicando, mas que também seja ouvido do lado do produtor rural, de forma isenta, tipo assim, porque essas propriedades, elas são legalmente tituladas, não se trata de grilagem, nada disso, são legalmente tituladas aqui em Mato Grosso do Sul há muitos anos. Então, assim, vai lá, escuta o lado do produtor rural também de forma isenta. Vamos usar os termos corretos, vamos ver o que está acontecendo, vamos ouvir, sim, um especialista, um antropólogo, mas vamos ouvir também o outro lado. Isso é importante, isso precisa acontecer no jornalismo aqui, porque nós somos o foco dessa situação. A gente não tem que esperar que um jornalista da Folha de São Paulo venha aqui e faça melhor que a gente. Não, a gente tem que falar o que está acontecendo aqui no nosso estado e, dentro disso, o que deve ser feito. Outra questão polêmica é a questão da reforma agrária. Por que isso dificilmente vira pauta, é tratado nos meios? Quando você fala dos movimentos do Sem Terra, ele está um pouco calmo porque houve a reforma agrária. As áreas que eram improdutivas, se eu não me engano, 2012, né? 2010, eu não vou falar o ano porque eu vou errar. Mas, enfim, foi feita a reforma agrária das áreas improdutivas. Entendeu? Então, esse é um problema que hoje em dia está tranquilo, controlado. É que eles estão recebendo até crédito, né? Para poder produzir, poder hoje os assentamentos, eles fazem isso. E tanto assim que lá no Senado nós temos cursos voltados aos assentados, né, para que eles melhorem a produção, trabalho, porque é isso que a gente quer. Produção, trabalho, entendeu? Movimentar a economia, isso que é importante no nosso estado, que vive do agronegócio. Né? Eu acho que o problema foi amenizado, foi resolvido, né? Hoje a gente não precisa mais tratar como sem terra, o invasor, o estranho que invadiu minha fazenda. Né? Hoje o governo conseguiu entrar num acordo, conseguiu entender a importância, né, de resolver esse problema e por isso que já não está mais tão em pauta. Está todo mundo satisfeito com as decisões que foram tomadas. A novidade agora, neste assunto, é com relação em algumas regiões, não sei ao certo, a região sul,
tem gente que está vendendo essas áreas conquistadas. Isso é muito, muito ruim, porque assim, o direito que a pessoa conseguiu, talvez saiba ou talvez está fazendo por vontade, eu ganho do governo, vou vender, mas assim, está prejudicando, um monte de gente está querendo terra para produzir. Para ter uma terra hoje, gente, é tão difícil, né? A pessoa sabe, tão difícil. Que nem, assim, saindo um pouco do rural, que nem as pessoas que vendem as casas que elas acabam recebendo do governo. Vamos então para algumas provocações aqui no Joga na Roda e ver qual vai ser a reação das nossas convidadas. Jornalismo rural não é coisa de homem e mulher jornalista, devia ir para o entretenimento? Bom, eu acho que o estúdio responde, né? Assim, não só o jornalismo rural, mas o jornalismo de maneira geral. A gente tem aqui quantas mulheres e quantos homens, né? Eu acho que o espaço da mulher é onde ela quer estar, né? E no jornalismo é assim que funciona também. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o meu lugar é no jornalismo rural e que com postura, com ética, com profissionalismo, eu vou continuar e é o meu lugar. Eu acho que não tem essa, não. Eu acho que não existe mais isso, o lugar que deve ser ou não da mulher. Bom, eu já trabalhei com grandes jornalistas homens e grandes jornalistas mulheres, e no meio rural não é diferente. Hoje a equipe que eu faço parte na FamaSul, ela é formada por grande parte de mulheres. Tem um sofredor lá, que é o João Carlos, o fotógrafo, ele sofre, mas ele é feliz também, né? Porque é bom trabalhar com mulher também. Então, assim, a nossa equipe é formada por mulher e, assim, é que nem ela falou. Hoje o lugar da mulher é onde ela quer estar. E a gente tem muito firme isso. Eu não sei de onde veio essa pergunta meio estranha, porque, assim, nós somos bem respeitadas e bem recebidas no jornalismo rural, tá? A gente põe a bota, vai lá no meio da lama, a gente não tem medo dos animais, a gente quer entender, a gente põe a mão na terra, assim, se for preciso, diz mal, a gente põe a mão na terra. Então, assim, nós somos bem recebidas e esse mercado é para ambos, mas as mulheres estão avançando. O que avalia isso é a competência. Eu falo assim, por ser mulher, o negócio é um pouco diferente, porque nós somos delicadas. Então, assim, muitas vezes, em algumas pautas, você precisa de ver no campo o homem que atende, a mulher, o pessoal te trata muito diferente. Esse dia eu fui numa fazenda, onde que é o banheiro? Ai, vem aqui no banheiro do meu quarto, você é menina, sabe, assim? Realmente, assim, mas isso não interfere. A gente trabalha, muitas vezes não encontramos machismo, não encontramos qualquer tipo de distrato. Não vou falar com você que você é mulher. Pelo contrário, esses dias eu descobri, não sei se a Malu vai até me corrigir se eu falar errado, eu não sabia que mula é filha de égua com jumento, né? Pois assim, então, é engraçado isso, porque eu não sabia e o pessoal tem essa noção de explicar pra gente, talvez seja, né? Exatamente, mais paciência, assim, é um pouco diferenciado. Eu amo ser mulher e eu amo trabalhar no jornalismo rural. Eu acho que a gente está passando pela mesma coisa que o jornalismo esportivo passou. Né? Que é homem, tem que ser homem que vai falar de futebol, que vai falar de basquete. E hoje a gente vê os principais programas voltados para o esporte são mulheres que apresentam, mulheres que batem boca com o cara falando de futebol. Não, o time está assim, assim, assim. Então eu acho que essa transição que o jornalismo esportivo passou e a mulherada aguentou firme, o jornalismo rural também está passando e a gente está aguentando firme também. Bom, então a última provocação. Jornalismo rural não ensina só a plantar alface? Também. Mas não apenas. Não, jamais. Jamais. Eu acho que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Hoje o campo está em tudo, né? No que você está vestindo, no que você comeu hoje de manhã, em tudo, né? Então, o jornalismo rural hoje, ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil, da gente, da nossa sobrevivência, né? Então, assim, o alface, é o tomate, é a mandioca, é a abobrinha, é o chuchu, é o gado, é a agricultura. Então, gente, é muita coisa, assim, não tem como a gente definir o que é o jornalismo rural ou o que ele vai tratar, porque se você for parar para analisar, o jornalismo rural, a comunicação rural, o agronegócio está em tudo. Está em tudo, entendeu? Então, a gente tem o papel de ter capacidade e discernimento para falar de tudo um pouco, né? Alguns são mais especializados, uns falam só de agricultura, outros só de pecuária, outros só de economia, né? Mas vai muito além
do plantar alface. Né? Em um setor que responde por 1/4 do PIB nacional, que gera 37% dos empregos que nós temos, que bate recordes de produção, de exportação a cada ano, especializado, o produtor rural cada vez mais informado. Ele ensina muito mais do que plantar alface, não menosprezando o alface, tá? Ele entra na questão política, sim, ele entra na questão econômica também, ele movimenta a nossa economia e ele hoje tem complexibilidade, ele precisa de reconhecimento. Se o jornalismo rural precisa de reconhecimento. Reconhecimento concreto a gente tem aqui no nosso estado. Um dos maiores canais de comunicação rural é o Canal do Boi. É um Sistema Brasileiro do Agronegócio. São 4 canais. E eles começaram assim, ensinando a plantar alface, usando esse termo. Então, assim, o empresário teve uma grande visão, que foi transformar a comunicação, passar informações através da TV. Muita gente julgou maluco, dizendo que não ia para frente. Se vocês tiverem curiosidade, leiam um livro até do Sérgio Borgato, que ele escreveu, contou um pouco dessa história. E hoje é a grande potência que é. Grandes informações saem de lá. Então, assim, o nosso Brasil todo, onde você for, você vai ver que tem como sintonizar no canal do agronegócio, que ensina muito mais. Ensina, assim, plantar alface hidropônica, né? Tem aí grandes entidades como a FamaSul que oferecem cursos e nós da TV vamos mostrar, algumas vezes até ensinar em forma de vídeo. Então, assim, ultrapassa fronteiras e porteiras, né? Estamos encerrando o Joga na Roda de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês 3. Querem falar alguma coisa, um recadinho final? Bom, eu acho que o que a gente poderia falar para vocês assim é que olhem o agronegócio, olhem o jornalismo rural com outros olhos. Tirem o véu do preconceito que vocês têm em relação ao assunto. Não que vocês irão se tornar jornalistas especializados, mas que vocês tirem o preconceito que vocês têm do tema, né, que não é só você ir para o campo de bota, chapéu, cinto, essas coisas, ou laçar, ou fazer qualquer outra coisa, que o agronegócio e o jornalismo rural vão muito além disso. Então, assim, deem uma olhadinha diferente para o assunto, que vocês serão bem recompensados por isso. Bom, eu quero agradecer o convite, ainda mais com 2 colegas que eu admiro, tanto a trajetória da Malu, que trabalhou também, tem um relacionamento muito legal entre a imprensa e a assessoria, né? Uma parceria. Eu trabalhei com a Malu, ela lá na Record, eu na FamaSul, e eu admiro muito sua trajetória. Valéria, então, parceiraça de todos os dias, a gente trabalha muito junto, e vocês vão ver no Rural, não digo por outras editorias, mas no Rural a gente trabalha muito unido. Quero convidar todos os estudantes de jornalismo que a comunicação da FamaSul hoje, na coordenação de Rosane Amadori, uma jornalista conhecida aqui no nosso estado, está de portas abertas para vocês. Vão lá, quando quiserem, nos nossos eventos, a gente vai ter total consideração para que vocês aprendam, sim, sobre o agronegócio. A FamaSul trabalha, sim, nessa linha de que nossas portas estão abertas, a Casa Rural de Mato Grosso do Sul está aberta tanto para os produtores como também para a imprensa, para o meio urbano. E dizer, assim, que para mim é uma honra falar de jornalismo rural, do homem do campo, do que foi dito anteriormente, da simplicidade de quem trabalha com a terra, de quem fornece o alimento. E é romântico, mas é isso mesmo, sabe? Para mim, é uma honra falar do meio rural e eu agradeço essa oportunidade. Eu também agradeço muito vocês e gostaria que vocês realmente permitam se conhecer, né? A gente está precisando de profissionais nesse meio especializado. A gente nunca vai saber de tudo, como em qualquer outra área. É necessário estudar sim, é necessário pegar um livro e ler, é necessário acompanhar o campo. Aproveitem, está tendo agora uma grande oportunidade de vocês conhecerem, que é a Bienal. Então, acredito assim que se vocês tiverem interesse, dê uma chance ao jornalismo rural. E obrigada por estarem comigo aqui, não tinha companhia melhor. E é isso aí, gente, hashtag fica a dica. E o Joga na Roda sobre jornalismo rural fica por aqui. Continue ligado na programação da TV UCDB e veja também o canal do Jornalismo CDB no YouTube. Até a próxima!